Bom dia, que a paz de Cristo esteja em teu coração. Querido, mais um dia, mais uma manhã, estamos juntos aqui para aprendermos da palavra de Deus. Querido, hoje eu tenho um tema bem polêmico, né? Principalmente para os dias atuais que nós estamos vivendo, e eu quero compartilhar isso com você nessa manhã. E você vai estar me ajudando aí, compartilhando com o maior número de pessoas que você puder. Você vai estar direcionando a esse vídeo, eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de muita gente. Querido, o tema que nós temos nessa manhã é um tema, né, que na verdade é uma pergunta. Sexo faz mal? Tem muitas pessoas aí equivocadas em relação a sexo, né? Tem banalizado o sexo assim, de uma forma terrível, né? De uma forma promíscua. E na verdade costuma até se dizer que sexo não faz mal a ninguém, por isso não deveria ser proibido sobre hipótese alguma, não é? Isso é o pensamento desse mundo que nós estamos vivendo, porque na verdade julga sexo simplesmente com prazer, não julga sexo com consequência, julga sexo por prazer. E nós vamos aprender isso aqui juntos nessa manhã, porque na verdade eu discordo, não é, da visão que esse mundo tem a respeito de sexo. Eu acho que faz mal em muita gente e nós vamos aprendermos isso aqui juntos para a glória de Deus. E essa questão prejudica emocionalmente, prejudica espiritualmente, e tem alguns estudos que nos dá a direção que tem levado ou tem causado depressão em muitas pessoas. E nós vamos explicar isso aqui, o porquê. Tá bom, querido? Baseado nesse tema, eu quero ler um texto da palavra de Deus e quero que você esteja lendo comigo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 18 até o número 20, que diz assim: fuja da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário ou templo do Espírito Santo, que habita em vós, qual possuis da parte de Deus, ou qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Olha a responsabilidade, queridos, que nós temos que ter de guardar e cuidar o nosso corpo. As pessoas estão equivocadas. Estão se relacionando com diversas pessoas simplesmente por prazer, não sabe da consequência. A Bíblia é bem clara a dizer para mim e para você que o sexo cometido, ele passa a tornar-se uma aliança com a pessoa. Nós passamos a ser uma só carne. Não é? Porque na verdade o casamento para Deus não é todo esse ritual que nós temos, não é? É claro que precisamos passar por ele, mas não é esse todo o processo que nós temos jurídico, né? Mas sim o ato sexual. Para Deus ali está selado o casamento. Claro que nós temos que obedecer às ordens e às regras, porque toda lei ela é constituída por Deus e ela precisa ser cumprida, queridos. Então há toda, não é, uma trajetória, toda uma regra a ser seguida. Então, baseado aqui, querido, dentro desse contexto, não é, nós vamos estar compartilhando com vocês algo extraordinário que Deus tem colocado ao meu coração nessa manhã, relacionado a sexo. Sexo faz mal? O que você acha? De repente você pode deixar aí no seu comentário, né? Estarmos juntos aí aprendendo da palavra de Deus, que é de suma importância para todos nós. Bom, para início de conversa, querido, tem muitas pessoas, não é, que acham que o sexo não tem nada a ver, não traz problemas a ninguém. Costuma até se dizer, como eu já disse, que o sexo não faz mal a ninguém e por isso não deveria, né, ser proibido em hipótese alguma. Tem muitas pessoas hoje tentando arrumar justificativa, tentando arrumar situações para resolver o seu problema, e na verdade o problema quem tem que resolver são nós mesmos. E quando se fala em sexo, pessoal, quantas pessoas que têm sofrido na sua própria pele
situações desagradáveis, porque teve um relacionamento, não é, fora da direção, um relacionamento simplesmente por prazer, promíscuo na verdade, não é? E desse relacionamento surgiram, não é, herdeiros, surgiram filhos. E esse relacionamento não deu certo porque na verdade foi uma aventura. E se relaciona com diversos tipos de pessoas para frente e traz todo um transtorno. Por isso que eu falo para você que o sexo, de uma forma ilícita, ele faz mal. Ele traz prejuízo na vida de pessoas. E as pessoas acham que um relacionamento, um sexo que traz ali ou gera uma criança, ele pode ser resolvido através de um simples aborto. Não sabe que ele está ali tirando uma própria vida. E isso, na verdade, é condenável aos olhos de Deus. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, não é? Porque Deus, ele criou e formou o sexo seguro. E, na verdade, o chamou de casamento. Onde as pessoas estão banalizando, não é? Porque, na verdade, quer viver em prazeres. Mas prazeres têm a sua consequência. Mas o casamento seguro, saudável e que nos traz resultados positivos se chama casamento, aonde está a bênção de Deus sobre a nossa vida. E eu quero, exatamente em cima desse tema, mostrar para cada um de nós que nós, querido, podemos sim ter um relacionamento sadio, praticarmos o sexo da forma ou de acordo que agrada aos olhos do Senhor. Eu não estou querendo dizer aqui que você que não tenha, não é, que ter um relacionamento ou praticar um ato sexual, mas que ele seja de uma forma lícita e não ilícita. Isso que o Senhor tem falado para mim e para você nessa manhã e tem esclarecido ao meu coração. Quando você, eu, nós, não é, temos contato sexual com outra pessoa, você, eu, nós, não é, se tornamos uma só carne. Por isso que muitas pessoas são infelizes em relacionamentos. Por quê? Estão fazendo aliança com diversos tipos de pessoas que eles nem conhecem. E isso vai ficando marcas, vai ficando prejuízos que só Jesus pode mudar. A Bíblia diz que nós não sabemos que os nossos corpos são membros de Cristo. Tomarei, queridos, o membro de Cristo e uniríamos a uma prostituta ou um ato sexual ilícito, se nós somos membro do corpo do Senhor Jesus, pertencemos a Ele? De modo nenhum. Se vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ele, pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 15 e 16. Olha o que diz a Bíblia, diz claramente: vocês não sabem que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e unirei a uma prostituta? É uma pergunta, ele agora responde: de modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Se torna amaldiçoado. Pois, como está escrito, os dois se unirão uma só carne. Aí nós temos trago confusão na nossa mente e não entendemos. Que temos trago na nossa própria carne, na nossa própria pele, por prazeres demasiados, confusão, transtorno. Isso gera uma consequência de pessoas infelizes, de pessoas mal realizadas, porque simplesmente estão visando a palavra chamada prazer. E se esquece, querido, que o ato sexual, claro, ele tem prazer, nos traz, não é, algo positivo, mas ele tem uma consequência. E essa consequência que é algo que precisa ser observado muito de perto. Porque tudo que nós fazemos, querido, tem uma consequência. Toda ação tem a sua reação. E é algo que nós precisamos entender. E as pessoas perdem a cabeça, não é? E agem de uma forma precipitadamente. E se perdem. Eu já disse isso em alguns vídeos meus.
E vou voltar a dizer que nós precisamos ser cautelosos acerca daquilo que nós fazemos. Porque cada ação, meu querido, tem a sua reação. E nós vamos pagar o preço. É algo que nós estamos trazendo para nós. E nós precisamos ter esse cuidado de uma forma muito correta. Então, querido, sexo não permitido, ele é mau. Aí você vem me perguntar, mas espera aí. Mas eu tive o consentimento de uma pessoa para realizar esse ato sexual? Ou todas as pessoas que eu tive o aval dessa pessoa para que ambos pudéssemos ter o ato sexual. Mas quando se fala, querido, sexo não permitido, está falando de algo que vai muito além de um consentimento de uma pessoa. Fala-se de uma legalização criada pelo próprio Deus, que se chama o casamento. O sexo fora do casamento é um ato ilícito. É um ato, querido, que não há uma permissão. E sem a permissão se torna mal. Além disso tudo, queridos, traz devastação espiritual. É por isso que a Bíblia alerta contra esse pecado. O pecado que nos leva à ruína. Poderia falar aqui do rei Davi, quando ele se deixou se levar pela beleza de uma mulher, porque ele estava numa direção ao contrário daquela que o Deus tinha permitido a ele. Ele deveria estar à frente da guerra, ele estava no seu palácio. Ele começou a andar pelo seu palácio e observou uma mulher, Betseba, e desejou aquela mulher, e nós conhecemos muito bem a consequência de um erro. Mulher que não era dele, mulher que não era designada de Deus para ele, mulher que não era do consentimento de Deus, ele não era casado com ela, mas por ser um rei, ele tinha uma autoridade e tinha o consentimento até mesmo dela. Mas a Bíblia diz que a consequência esmagadora veio sobre ele. A Bíblia diz que após este ato, Davi nunca mais foi o mesmo. O mal veio sobre a sua casa, a espada veio sobre a sua casa. Davi nunca mais assumiu o reinado. Nós conhecemos muito bem essa história. Então é necessário, querido, legalizar a nossa vida sexual. Se porventura, querido, você está de uma forma ilegal num relacionamento, o que é uma forma ilegal? Estou juntos, mas precisa legalizar. Precisa se casar. Precisa legalizar a sua vida para que a bênção de Deus esteja sobre a tua vida. Queridos, que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus possa estar iluminando a tua mente. E se você tem alguma prática dessa natureza, achando que o consentimento de outras pessoas te dá o direito para que você continue agindo dessa forma, eu quero dizer para você, infelizmente, você está errado. Você está ilegal. Você não tem tido essa permissão. E essa permissão que você acha que tem, ela vai te fazer mal. Ela vai te trazer ruína. Então legalize a sua vida sexual e seja abençoado no nome de Jesus. Amém, querido? Mais uma vez eu quero orar com você e quero orar por você. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu quero orar com este irmão, com essa pessoa que me ouve, que me vê, Senhor, que nesse momento está aí, Pai, agindo de uma forma errada, sexualmente falando. Pai, que ele possa ter a orientação divina e possa legalizar o teu relacionamento. Pai, que ele possa verdadeiramente ser uma só carne, agindo de uma forma, Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, que Deus te guarde e que Deus te dê a paz.